A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de Esdras, capítulo 5. Já vimos o pano de fundo do livro de Esdras, que é o retorno do cativeiro da Babilônia depois de 70 anos, e eles estão edificando o templo de Jerusalém. E vimos aqui que os samaritanos que moravam lá, em Samaria, estavam perturbando a reconstrução do templo. Os samaritanos é o resultado da invasão de Tiglat-Pileser, onde ele levou os habitantes do Reino do Norte para os seus países onde ele governava e trouxe um pouco de pessoas de cada país para morar ali. E agora eles queriam ajudar a edificar o templo. E os judeus disseram que não, que eles iriam edificar o templo. E isso causou uma rebelião e eles mandaram uma carta ao rei da Média e da Pérsia, dizendo para eles, para o rei Artaxerxes, que aquela obra tinha que parar. E eles conseguiram dar uma brecada. Mas não se esqueça, embora eles foram atrapalhados, não mudou em nada o relógio de Deus. Quando se cumpriu as 7 semanas de Daniel, o templo foi edificado. Então, ninguém pode mudar a palavra de Deus. Vamos lá? Esdras 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel. Lhes profetizaram. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, profetizando para os judeus que voltassem a reedificar o templo. Lutassem pela edificação do templo. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Hoje são poucos os profetas de Deus que ajudam Deus a edificar a sua casa. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daqui do rio, e Setar-Bozenai, os seus companheiros, e disseram-lhes: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Olha, a oposição chegando. Então assim lhes dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dario, e então responderam por carta sobre isso. Novamente agora, quem estava governando lá não era o Artaxerxes agora na Babilônia, na Média e na Pérsia, agora era o Dario, o representante. Cópia da carta de Tatenai, que Tatenai, governador daqui do rio, com o Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam daqui do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma relação e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dario. Os dedos duros estavam aqui atrapalhando a edificação, atormentando a vida dos judeus que edificavam o templo segundo a ordem de Deus por meio de Daniel e por meio de Ciro, que os tinha enviado de volta do cativeiro da Babilônia. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, que é o templo que estava sendo edificado, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e essa obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto lhe perguntamos também pelos seus nomes, para todos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens, que são dentre os chefes. Nominalmente foi dedurado lá para o rei Dario quem estava fazendo a edificação. Você queria fazer parte dessa lista? Numa hora de provação, numa hora de humilhação, numa hora de perigo, você se posiciona por Deus ou você se acovarda? Aqui nós temos os anciãos do povo de Israel, junto com o profeta Ageu e o profeta Zacarias, se posicionando por Deus, independente da circunstância.
E esta resposta nos deram dizendo: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Qual foi o motivo dessa derrota, dessa desgraça de Nabucodonosor vir destruir o templo e o povo judeu? Idolatria. Trocaram Deus pelos ídolos das nações e o provocaram a ira. Mas depois que passou 70 anos de cativeiro, que era o castigo que Deus tinha dado para os judeus, porém no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Então eles estavam mostrando para os opositores que havia uma ordem de Ciro, rei da Média e da Pérsia, para edificar aquele templo. E até os utensílios de ouro, de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo da Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. Então, o Sesbazar era o governador que liderou os cativos de Israel com todo o tesouro do templo de volta para Jerusalém. Ele está explicando isso a Dario. E disse-lhe: Toma esses utensílios e vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio dito a Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque lá na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro, para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Maravilha, né? Esse Dario aqui é o amigo de Daniel. É aquele um que viu Daniel ser jogado na cova dos leões e não ser morto. Esse Dario aqui, ele conhecia a história do povo judeu, porque Daniel, com certeza, falou para ele toda a história do povo judeu. Por que eles vieram para a Babilônia como cativos? Por causa da desobediência, da idolatria. E agora eles tinham o direito de voltar, porque o decreto de Deus era 70 anos de cativeiro. E falou para Dario: foi por isso que Deus fortaleceu o seu império, Medo e o Persa, para vocês destruírem a Babilônia. Porque Deus queria julgar essa nação que escravizou o povo judeu. Que o Senhor possa nos dar luz com respeito à sua palavra. Você faz parte dessa edificação do templo? Esse templo está sendo edificado. O governador hoje é o Senhor Jesus Cristo. O Sesbazar hoje é o governador, é o Senhor Jesus. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Que tipo de profeta nós somos na casa do Senhor dessa restauração da igreja? Que tipo de trabalhadores nós somos? Os que se acovardam? Ou os que colocam a sua cabeça e dão a sua cara a tapa para fazer a obra de Deus? Que o Senhor possa nos dar um espírito forte, tirar toda a covardia de nós, todo medo, todo temor. E vamos prosseguir até a volta do Senhor e sermos arrebatados vivos. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és a sabedoria para todos aqueles que edificam a Tua casa. O Senhor é a sabedoria de como se deve proceder diante das autoridades, dos reis dessa terra, para que a Tua obra não pare. Senhor, nos dá esse espírito, um espírito excelente, nos dá essa porção desse espírito que o Senhor deu para Daniel. Ó Senhor, que o Senhor deu para aqueles que confiaram em Ti nessa restauração. Nos dá o espírito excelente que o Senhor deu para Sesbazar, para Esdras, para Neemias, para Ageu, para Zacarias, de prosseguirmos na Tua edificação. Senhor, a Tua edificação hoje é espiritual.
Todos nós somos essa igreja, esse corpo de Cristo, e nós queremos fazer parte desta edificação. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos de pé diante da Tua obra. Amém. Que Deus te abençoe. Seja um Ageu, um Zacarias, um Sesbazar, seja um dos anciãos destementes que não tem medo do diabo e dos seus enviados, mas que faz a obra de Deus de edificação. Que o Senhor nos leve até o dia glorioso do arrebatamento da igreja. A casa vai ficar pronta e os vencedores serão levados vivos até o trono de Deus, sem passar pela morte física. Essa é a nossa esperança. Glória a Deus. Amém.